Olá, querido aluno, querido professor da Escola Bíblica Dominical. O assunto desta semana está dando mesmo o que falar. Sexualidade humana. E acaba que surgiram novas dúvidas, novos questionamentos. Alguém perguntou esta semana o seguinte: Adão e Eva tiveram relações sexuais dentro do jardim? Uma outra dúvida que surgiu: Adão e Eva tiveram filhos antes da queda? Estas foram as dúvidas que surgiram. Me deixa rapidamente meditar contigo sobre estes dois questionamentos. Antes, porém, é necessário lembrar que a escola bíblica, a escola bíblica dominical, ela se prende nos tópicos sugeridos pela lição, pelo comentarista. Não pode ser aberto um leque muito grande para estudar todos os assuntos pormenorizados, porque senão o tempo não dá tempo. É importante também lembrar que o conhecimento de alguns alunos são limitados, não é um conhecimento acadêmico, então não adianta ficar com discussões acadêmicas para provar X, Y ou Z. É importante que o professor se atenha aos tópicos, aos subtópicos e aos objetivos da lição. Mas como a lição fala sobre sexualidade, surgiram estas dúvidas. Afinal de contas, Adão e Eva se relacionaram sexualmente dentro do jardim? E Adão e Eva tiveram filhos dentro do jardim? Deixe-me falar mais uma outra coisa. Existem dúvidas, existem questionamentos que são irrelevantes, que não vão fazer muita diferença no nosso entendimento bíblico. Existem questionamentos que, em momento algum, colocarão em xeque o poder e a soberania de Deus. São apenas curiosidades que nós podemos levantar. Porém, é importante também dizer que nós só podemos afirmar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia não diz, nós podemos apenas conjecturar, imaginar, supor. Agora, afirmar mesmo, só quando a Bíblia afirma. Então alguém perguntaria: em algum lugar a Bíblia afirma que Adão e Eva tiveram relacionamento sexual? Não, nós não temos esta informação. Mas nós temos algumas outras informações que podem fazer com que conjecturemos alguns detalhes e alguns pormenores. Eu estava lendo alguns versículos aqui e quero compartilhá-los rapidamente com você. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, primeiro nós temos que pensar e entender que Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia, no sexto dia. É claro que depois esta criação é ampliada no capítulo 2. Porém, o homem e a mulher foram criados, no mesmo dia. E quando Deus cria o homem, versículo 27 e 28. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai. Então você veja que no versículo 28, após Deus criar o homem e a mulher, Deus disse: multiplicai-vos, frutificai e enchei a terra. Então Deus capacitou o homem
para se multiplicar, para frutificar, para encher a terra. Se Deus então deu esta capacidade para o homem, subentende-se que o homem já estava capacitado a se reproduzir, a perpetuar a espécie. E sabemos todos nós que só existe perpetuação da espécie com o relacionamento sexual. Então, o homem no Jardim do Éden, ele estava apto, ele estava capaz de se relacionar sexualmente com Eva. Só que a Bíblia não diz se isto aconteceu ou não, mas a Bíblia diz que eles estavam capacitados para que isto acontecesse. Agora veja o que diz o capítulo 2, versículo 25. Gênesis 2, 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Este versículo está dizendo que havia intimidade e cumplicidade entre os dois. Em nenhum momento a Bíblia diz aqui que eles se relacionaram sexualmente. Mas nós já lemos no versículo 28 do capítulo 1 que eles estavam aptos, eles estavam capazes de se relacionarem e se procriarem e se multiplicarem. Se isto aconteceu ou não, a Bíblia não declara diretamente. Capítulo 3, versículo 16. Vamos ver o que diz. E para a mulher, Deus disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. É justamente neste versículo que alguns adeptos desta tese se baseiam. Quando Deus diz para a mulher, como castigo por ela ter pecado, multiplicarei grandemente a tua dor no momento da concepção, alguns entendem que se Deus estava dizendo que iria multiplicar a dor, subentende-se que a mulher tinha a sua concepção, o seu parto, sem sentir dor. E após o pecado, ela passaria a sentir dor e muita dor, porque o versículo diz que Deus multiplicaria grandemente a sua dor no parto. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Até mesmo a questão do prazer sexual é citado neste versículo, dando a entender, a conjecturar, a supor que, mesmo no jardim, mesmo em estado de inocência, eles já mantinham um relacionamento sexual. Porém, repito, isto são apenas suposições, isto são apenas conjecturas. A Bíblia não afirma clara e diretamente que isso tenha acontecido. Agora veja o que diz o versículo 20 do capítulo 3 de Gênesis. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Estranho. Se Adão acabara de receber os castigos punitivos de Deus, e agora no versículo 20 do capítulo 3, Adão passa a chamar a sua esposa de Eva, porque diz, esta é a mãe de todos os viventes. Dá a entender, a supor, a conjecturar que Eva já havia gerado filhos para ser chamada a mãe de todos os viventes. Porém, repito, são apenas conjecturas. Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. Este versículo diz que Adão conheceu. O verbo conhecer sabemos que manteve relações sexuais com Eva, e ela concebeu.
e teve a Caim, e disse: alcancei um varão. Dizem alguns que para Eva falar isto é sinal de que na sua gravidez anterior, abre e fecha aspas, ela teve uma menina. E agora, Adão conhecendo Eva mais uma vez, ou se relacionando sexualmente com Eva, ela tem um menino. Então ela diz: alcancei do Senhor um varão. Porém, essa interpretação, repito, toda hora eu repito, são apenas conjecturas, são apenas suposições. E deixa eu encerrar esse vídeo com o capítulo 5, versículo 3. Gênesis 5, 3 e 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Eu li o versículo 4, deixa eu ler o versículo 3. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Você nota duas observações nestes dois versículos. Primeira observação é a genealogia de Sete. E a Bíblia diz aqui que Adão viveu 120 anos e gerou a Sete. Então, neste texto, a Bíblia oculta o nome de Caim e o nome de Abel, que foram filhos gerados antes de Sete. Aí no versículo 4, a Bíblia diz que depois que gerou a Sete, Adão viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Então você observa que a Bíblia não está preocupada em citar específica, estatisticamente, quantos filhos Adão teve, se Adão teve filho antes de pecar, dentro do jardim, fora do jardim, depois do pecado. A Bíblia não está preocupada com isso. A Bíblia está preocupada em apenas dar ênfase aos filhos que marcaram o momento e servem para nós como lição. É por isso que eu falei desde o início deste vídeo que algumas questões são irrelevantes. Algumas questões em nada tiram, em nada anulam a soberania e o poder de Deus. Então, estas duas questões, se Adão teve ou não teve relação sexual com Eva dentro do jardim, e se Adão e Eva tiveram filhos dentro do jardim antes da queda, são apenas conjecturas e são questões irrelevantes para o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Baseado nos textos que nós acabamos de ler, muitos podem fazer muitas e várias conjecturas. Porém, eu repito e finalizo: nada anula a soberania de Deus. Talvez você tenha uma opinião adepta a estas questões, ou talvez uma opinião contrária. Talvez você possa contribuir com alguns outros versículos que possam aí elucidar de uma forma mais clara estas questões. Mas amanhã esteja preparado para enfrentar a sua classe, não com picuinhas, não com questões loucas, mas enfrente a sua classe. É claro, em frente é uma forma de expressão. Encare a sua classe baseado nos tópicos e nos objetivos da sua lição. Deus te abençoe. Bom domingo, boa aula.